Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 157. Fernanda pergunta diretamente a Lovely o porquê de sua irmã Liliana ter a chamado de Vênus. Ela revela que esse é o seu verdadeiro nome, mostrando a Fernanda a sua carteira de identidade. Steve conta a Fernanda que Lovely Norton foi um nome inventado por ele, com o propósito de castigar Camilo. Fernanda, insatisfeita com a justificativa, pergunta com que direito eles resolveram fazer justiça com suas próprias mãos, assim como do envolvimento de Franco como cúmplice. Vênus se assume responsável por tudo, pois a mesma decidiu sozinha a continuar com o plano arquitetado por Steve. Artêmio diz a Eduardo que todos devem continuar acreditando em sua falsa identidade, pois assim evitarão que Rebeca Sanches desapareça com Aurora. Eduardo comunica a Fernanda por telefone que Aurora está desaparecida. Aurora pergunta a Lúcio e Jacó se o sequestro dela foi orquestrado por Adriano, mas os mesmos a deixam sem resposta. Bárbara pede a Franco que a ajude a recuperar Aurora, pois está desesperada. Eduardo aceita ajudar a vilã, mas coloca como condições que a mesma permita a Aurora escolher ir ou não de viagem com ela e seguir vivendo na fazenda como esposa de Gonçalo. Bárbara aceita as condições impostas por Franco, que pergunta se a mesma suspeita de alguém com um envolvimento no desaparecimento de Aurora. Bárbara responde que suspeita de Fernanda Elizalde. Fernanda faz uma surpresa para Liliana, promovendo um encontro entre ela e o seu irmão Santiago, que se abraçam emocionados. Franco garante a Bárbara que nem Fernanda e nem Artêmio estão envolvidos no desaparecimento de Aurora e pede para que a mesma pense em mais alguém que saiba da existência de Aurora. Bárbara pensa então em Adriano, mas descarta pelo mesmo estar preso. Fernanda informa para o seu pai que Santiago retornou ao país e que recuperaram Liliana. Fernanda conta para Santiago que Aurora desapareceu após sair de viagem com Bárbara. Disposto a confrontar Bárbara, Santiago histericamente tenta sair da casa de Franco, mas Fernanda o segura e completa dizendo que a madrasta também não sabe o paradeiro da filha. Fernanda chega com Liliana na casa de Jacinto e Margarida e pede para que a sua irmã fique com eles enquanto a mesma decide onde irá viver com ela. Jacó liga para Bárbara dizendo ter notícias de Aurora e pede que a mesma anote o endereço de encontro. Fernanda sugere a Franco e Santiago que talvez Adriano esteja envolvido no desaparecimento de Aurora, pois a esteve visitando no colégio. Franco diz que é impossível porque Adriano foi preso por acusação de terrorismo. Bárbara e Lúcio se encontram em um restaurante para conversar sobre Aurora. Bárbara pergunta o que Lúcio sabe do desaparecimento de sua filha. Lúcio responde que antes ela terá que contar a ligação que tem com Aurora. Bárbara pede para negociar diretamente com o chefe de Lúcio. Bárbara descobre que o mentor do sequestro de Aurora é Adriano. Fernanda reclama com Franco por esconder verdades dela, dizendo não ser justo que peça para que a mesma confie nele. Franco responde que está envergonhado por todas as coisas que teve que ocultar e diz que espera receber o perdão de Fernanda após ela se reunir com toda a sua família. Fernanda pergunta o que tem para perdoar dele. Eduardo responde que partirá de viagem sem revelar os seus segredos. Ele dá sua palavra que Fernanda não saberá mais nada dele quando Aurora estiver reunida com Santiago. Lúcio informa a Bárbara que caso ela queira falar com Adriano, que vá no dia seguinte ao presídio, se passando por sua esposa, pois será um dia de visita conjugal. Vênus avisa a Fernanda que Santiago saiu com o carro de Fernanda, totalmente descontrolado. Na fazenda, Santiago confronta a Bárbara sobre o paradeiro de Aurora, a segurando pelas mãos e colocando contra a mesa do escritório. Fernanda e Franco separam os dois. Bárbara diz a Franco que levará a Aurora para longe quando encontrá-la. Franco desfaz o trato que tinha com Bárbara. Após Franco se retirar, a vilã diz que não precisa mais da ajuda dele, pois amanhã irá recuperar a sua filha e o seu neto. Gonçalo pede novamente que Fernanda retire a denúncia contra Camilo, pois o mesmo garantiu que irá reconhecer o seu filho. Santiago revela ao seu pai que o filho de Aurora é dele. Gonçalo cobra explicações de Bárbara, que se justifica dizendo ter sido enganada por Camilo. Fernanda afirma que não vai tirar a denúncia contra seu irmão, porque ele se tornou um perigo para todos. No dia seguinte, Rebeca denuncia Camilo por ter abusado sexualmente de sua filha Aurora. Artêmio deixa instruções para que um de seus homens passe a vigiar Eduardo durante todo o dia, e quando mesmo ordenar, esse deve matá-lo.